E aí, pessoal, vamos falar de uma ótima entrevista do presidente Romildo. Muitas informações eu consegui tirar desta entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, não esqueça, no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês, com um investimento de R$ 67. Portanto, entre na descrição, confira o link e entenda um pouco mais sobre esta oportunidade. Presidente Romildo Bolzan Júnior deu uma entrevista agora há pouco para a Rádio Bandeirantes, para os jornalistas Sérgio Boas, Wagner Martins, Matheus Dávila, Taigor Jank, sobre o momento do Grêmio e algumas considerações importantes que se pode tirar dessa relação. E sai dali muitas informações. Separei aqui 5 pontos importantes para a gente discutir desta entrevista, porque é algo que de fato sempre impacta, porque a palavra oficial do presidente do Grêmio, ela é importante, ela precisa ser colocada, principalmente quando há desmentidos e quando a gente tem novidades, que é o que aconteceu de fato nessa entrevista e você vai entender por quê. Primeiro ponto, a gente pode relatar o que disse com relação ao novo treinador. O Thiago Nunes, eu não tinha escutado ainda a palavra do presidente, ele disse o seguinte, disse que está impressionado, satisfeito, muito contente, sendo que internamente todos estão com essa sensação. Referiu que os primeiros passos, treinos e trabalhos são muito promissores, segundo a sua visão. O Grêmio está passando por uma reciclagem, disse o presidente, que era necessária, e por avaliação de conceitos internos. Grêmio discutindo internamente tudo o que aconteceu. Thiago Nunes está potencializando o time através de um trabalho que se dá pela intensidade, ou seja, referiu claramente que existe mais treinos do que havia. Há uma evolução sem ruptura, fez questão também de alguma maneira de preservar o trabalho anterior, mas de aperfeiçoamento como parte técnica, tática e física mais consistentes. Separei 3 pontos aqui fundamentais. Parte tática e física mais consistentes, um trabalho que se dá pela intensidade, colocando claramente, mesmo que toda habilidade com as palavras do presidente Romildo, se dá claramente em cima de uma crítica ao antigo trabalho, a tal avaliação interna que o Grêmio desenvolveu. E isso fica evidente quando a gente vê o time jogar, mas é importante a gente referir isso através da palavra oficial do presidente do Grêmio. E isso, sinceramente, é um ponto que a gente precisa refletir além disso, porque essa foi a grande crítica dos gremistas e a grande crítica das pessoas, e de fato o Grêmio demorou muito para compreender. Muito, talvez mais de um ano. E isso tem reflexos e hoje o presidente, de alguma maneira, da sua forma, admite essa questão. Sobre contratações, o presidente também se referiu. Perguntado por Sérgio Boas das críticas que tem recebido pela entrevista que deu e por não ter cumprido as promessas, o presidente disse: o Grêmio está se movimentando, mas não há nada finalizado. Fez questão de dizer, não deem como encerrado esse assunto. O presidente disse isso. O prazo é até o dia 23, quando fecha a janela de transferência. Se não conseguir concretizar nenhuma situação até lá, vai avaliar também o mercado interno. O Grêmio deixa claro que está em negociação, deixa claro que quer 2 jogadores. O Wagner Martins, inclusive, citou o número 2 junto com o Matheus Dávila e ele confirmou que é isso que o Grêmio quer. 2 jogadores. E aí a gente vai chegar nas posições em seguida, porque ele claramente coloca, o Grêmio vai tentar até o dia 23, ou seja, um modelo de jogador. Se não der até o dia 23, vai se voltar ao mercado interno. E aí ele frisou que existe já uma avaliação do mercado brasileiro e sul-americano. Então, essa é uma questão que está em discussão, evidentemente, em cima exatamente dessas 2 situações. Sobre posições, ele foi definitivo, me parece. O Grêmio busca a contratação de um armador e um atacante que tem a capacidade de ser finalizador. Ou seja, não é centroavante,
é um homem de lado que tenha também a possibilidade de fazer gols e um armador. Ele elogiou muito o Jean-Pierre quando questionado, mas o Grêmio procura um jogador para esta posição. Eu não consigo ver neste modelo de jogo do treinador a figura do armador, essa clássica. Mas se o presidente falou, eu tenho que aqui entender que o Grêmio procura por aí. O atacante de lado, a gente sabe que essa é uma procura já há algum tempo, principalmente o homem aberto pelo lado direito, já que com relação a Ferreira, a gente vai falar sobre isso também, é um ponto que a gente precisa ponderar e colocar aqui. Então, procura um homem de lado e procura um armador que bote o pé dentro da área. Essa é, segundo a palavra do presidente, a intenção do Grêmio nestes modelos aqui. Junto a isso, ele citou o Douglas Costa. Ele disse que ele confirmou que teve um encontro, inclusive usou a ferramenta, ele disse que falou por FaceTime rapidamente, ele disse. Frisou que qualquer contratação que surja, por mais relevante que seja, precisa ser dentro dos padrões financeiros. Disse que nesse momento esse é um jogador muito caro, mas não negou que tentou, que olhou, que conversou e que o que ele determina é que não adianta querer vir para o Grêmio se não se enquadra na questão financeira, claramente colocando que o Grêmio tem vontade de trazê-lo, o jogador tem vontade de vir, mas os valores não acertaram, e isso me pareceu muito lógico nessa relação. Sobre Ferreira e o risco de se perder, o presidente confirmou a multa baixa, relativamente baixa. O Wagner Martins fez a pergunta em cima de 8 milhões de euros. Ele disse que o Grêmio tem 60% e não os 80% que eu havia falado. E disse que naquele momento não se imaginou, o Grêmio não se imaginou que dentro daquele momento o padrão de negócio era esse, o salário, a multa, e que ele não acha que teve algum tipo de erro nele. Na verdade, o erro foi avaliar errado, porque o jogador acabou ganhando notoriedade e espaço, e a partir de agora está, sim, muito falado no mercado. O que a gente pode considerar, e aí entra o ponto que mais interessa neste momento para essa discussão, é que o Grêmio não procurou, segundo a palavra do presidente, o staff do jogador para buscar uma renovação. Segundo ele, está tudo ok. Então essa é a manifestação, esses pontos, né, que a gente coloca e que o presidente de alguma maneira esclarece. Algumas o torcedor com certeza gosta, outras nem tanto, como essa relação com Ferreira. Portanto, essa é a notícia. O presidente revelou tudo sobre esses assuntos que eu trouxe aqui. E é sempre importante a palavra oficial, sim, senhor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.